Questão número 1. A figura a seguir representa parte da planta de um loteamento em que foi usada a escala de 1 para 1000. No centro da planta, uma área circular com diâmetro de 8 centímetros foi destinada para a construção de uma praça. O diâmetro real dessa praça em metro é... Bom, então, se a escala é de 1 para 1000, gente, então quer dizer que o tamanho real é 1000 vezes o tamanho que está no desenho, né? Então, um comprimento no desenho é 1000 vezes menor do que um comprimento no tamanho real. Então, como no desenho são 8 centímetros, então o tamanho real vai ser 8 vezes 1000, que vai dar 8.000 centímetros, né? Porque aqui tá em centímetros, veja bem, então é centímetros. Só que pediu em metros. Então, passando centímetros para metros, vai dar 80 metros. Então, a resposta certa é letra D. Questão 2. O esquema a seguir ilustra a regra de proporção utilizada pelos egípcios no Antigo Egito. Por essa regra, uma figura humana em pé deve ocupar 18 quadrados da sola do pé ao couro cabeludo. Ao ser desenhada uma figura humana, a linha 12 deve passar pela região lombar. Então, a linha 12 pela região lombar. E a linha do joelho deve corresponder a 1/3 da altura da figura. Um desenho de figura humana foi feito sobre esse esquema de 18 quadrados, cada um com lado de 3,5 centímetros. A distância em centímetros entre a linha da região lombar e a linha do joelho dessa pessoa é... Bom, então essa questão aqui, gente, o que confunde é que a primeira linha, a linha 1, ela é contada no quadradinho 0, como se fosse nenhum quadradinho, olha só. Então, quando fala assim, ó, linha 1, não quer dizer que é um quadradinho, linha 2, 2 quadradinhos. Então, a linha 2 é um quadradinho, certo? Então, quando fala linha 12, são 11 quadradinhos, ok? Então, a região lombar tem uma altura de 11 quadradinhos. E a altura do joelho tá dizendo que é o quê? 1/3 da altura da figura. Então, vai ser 1/3 de 18 quadradinhos. Então, são 6 quadradinhos, certo? Aí tá perguntando o quê? A distância entre a linha da região lombar e a linha do joelho. Então, a distância aqui, gente, vai ser de 5 quadradinhos, tá? 5 quadrados. Cada quadrado mede 3,5. Então, 5 vezes 3,5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes meio, 2,5. 15 com 2,5, 17,5. Então, a resposta certa, letra C. Questão 3. Em um campeonato de tiro ao alvo, Arthur, Bruno e César começaram a atirar juntos, sempre efetuando disparos simultaneamente. Arthur foi o primeiro a acertar um tiro no alvo, em sua segunda tentativa. Então, vamos só colocar assim, ó. Arthur, ele acertou na tentativa 2. Em seguida, Bruno acertou o alvo ao disparar pela terceira vez. Então, o Bruno foi na tentativa 3. E o César conseguiu acertar no alvo em seu quarto tiro. Então, César na tentativa 4. Após o primeiro tiro certo no alvo de cada competidor, observou-se o seguinte padrão. Arthur, qual que era o padrão do Arthur? 3 tiros errados seguidos de um tiro certo. Então, aí, gente, ele foi acertando depois de 4 em 4, certo? Porque ele errava 3 e acertava 1. Então, 4 depois ele acertou. Então, ele acertou no 6º. Depois, 4 depois ele acertou de novo. Então, ele acertou no 10º, depois ele acertou no 14º. E assim vai. Isso aqui é uma PA, né, gente? Uma PA de razão 4. Ok? O Bruno, ele errava 5, depois ele acertava 1. Então, ele acertava a cada 6 tiros. Então, se ele acertou o terceiro, 6 depois ele acertou de novo, 6 depois ele acertou de novo, 6 depois ele acertou de novo, e assim vai.
Então, é uma PA de razão 6, né? E o César, ele errava 7 e acertava 1. Então, quer dizer que ele acertava 1 a cada 8 tiros. Então, acertou 4, 4 mais 8, 12, mais 8, 20, mais 8, 28. Então, é uma PA de razão 8, ok? No campeonato, cada competidor disparou 420 tiros. O número de vezes em que os 3 competidores acertaram simultaneamente. Então, veja bem, gente. O A, ele acerta no tiro 2, no 6, no 10, no 14. O B, no tiro 3, no 9, no 15. E o C, 4, 12, 20, 28. Aí eu quero que os 3 acertem. Só que, veja bem, o Arthur e o César, eles acertam numa tentativa par, não é? 2, 6, 10, 14, 4, 8, é tudo par. E o Bruno, ele só acerta em tentativa ímpar. 3, 9, 15, 21. Então, eles nunca vão acertar simultaneamente os 3, tá certo? Então, quantas vezes que isso vai acontecer? Nenhuma vez. Então, a resposta certa, letra E. Questão 4. Saúde pública pode piorar sem cubanos no Mais Médicos. Quantidade de estrangeiros no programa era maior que a de brasileiros, preocupando a população, em novembro de 2018. Então, nós temos alguns dados aqui. Uma porcentagem que a gente não sabe quanto que é, que corresponde a 4.525 pessoas, são brasileiros e estrangeiros com registro profissional no Brasil. 2.842 pessoas são brasileiros formados no exterior. 451 pessoas, estrangeiros formados no exterior. 8.332 pessoas são cubanos, que correspondem a 51,6%. E 301 médicos de Cuba atuavam em aldeias indígenas. De acordo com o gráfico apresentado, o percentual referente, olha qual percentual que está querendo, referente aos brasileiros e estrangeiros com registro profissional no Brasil é aproximadamente igual a, então a gente está querendo saber isso aqui, ó, ok? Quanto que é essa porcentagem aqui? Então, veja bem, 8.332 cubanos corresponde a 51,6%. Então, 4.525, né, que são os brasileiros e estrangeiros com registro, corresponde a quantos por cento? Corresponde a X. É isso que está querendo saber. Então, aqui no caso, o que nós temos que fazer? Resolver essa regra de 3. Então, fica 8.332x é igual a 51,6 vezes o 4.525. Aí aqui, gente, é só continha, né? Então, resolvendo aqui, nós vamos ter x igual a 28% aproximadamente, que isso aqui dá um valor aproximado, tá? Mas aqui na questão tá pedindo aproximadamente mesmo, ó. Então, resposta certa, letra B. Questão 5. Antônio é um botânico que desenvolveu em seu laboratório 3 variedades de uma mesma planta, V1, V2 e V3. Esses exemplares se desenvolvem cada um a seu tempo, de acordo com a tabela a seguir. Então, vamos lá. Planta de variedade 1, né? V1, tempo de germinação, 5 semanas. Tempo de floração, 3 semanas. Tempo para uma única colheita, 1 semana. Então, primeiro, tempo de germinação, 5 semanas após o plantio. Tempo de floração, 3 semanas após a germinação. E o tempo para uma única colheita, 1 semana após a floração. Aí nós temos o tempo da planta 1, da planta 2 e da planta 3. Durante o experimento, as 3 variedades serão plantadas inicialmente no mesmo dia. Então, planta as 3. E a cada dia de colheita, outra semente da mesma variedade será plantada. O número mínimo de semanas necessárias para que a colheita das 3 variedades ocorra simultaneamente será... Bom, então a primeira planta, a gente vai ter colheita a cada 9 semanas, né? Porque são 5 de germinação, mais 3 de floração e mais da colheita. A planta 2 vai ter colheita a cada 6 semanas. E a planta 3 a cada 4 semanas, ok?
Aí as 3 foram plantadas juntas. Daqui a quanto tempo as 3 vão ser colhidas junto, né? Simultaneamente. Então, o que a gente precisa encontrar aqui? Um múltiplo comum, né? Porque eu quero o número mínimo de semanas. Um múltiplo comum de 9, 6 e 4. Como é o mínimo, gente, então é o menor múltiplo comum, né? Então, você vai calcular o MMC de 9, 6 e 4. O MMC de 9, 6 e 4 é 36. Então, o número mínimo de semanas é 36. Resposta certa, letra A. Questão 6. No depósito de uma biblioteca, há caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetro de espessura e em cada uma delas estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Então, em cada folha, 10 títulos. E cada folha tem 0,1 milímetro de espessura. Essas folhas foram empilhadas formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Qual a representação em potência de 10 correspondente à quantidade de títulos de livros registrados nesse empilhamento? Então, veja bem. Primeiro, vamos colocar isso aqui em milímetros para a gente ver quanto que é. 1 metro. Então, vamos lembrar, olha, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, como a torre tem que ter 1 metro de altura, gente, passando para milímetro, de metro para milímetro, nós vamos multiplicar por 10, 100, 1000, né? Que é a mesma coisa que andar 3 casas para direita. Então, aumenta 3 zeros, ok? Então, 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Então, a torre tem que ter 1000 milímetros. Como aqui já está em potência de 10, gente, tá vendo as alternativas? Então, já vamos escrever isso aqui em potência de 10, tá bom? Então, vai dar 10 elevado a 3. Essa é a altura total. Aí, cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. Então, nós vamos pegar 10 elevado a 3 e dividir por 0,1, né? Para eu saber quantas folhas que vai ter. E além disso, vamos achar a quantidade de folhas primeiro. Dividir por 0,1, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 10, né? Se eu estou dividindo por 1/10, eu estou multiplicando por 10. Então, isso aqui vai dar 10 à quarta potência. Essa é a quantidade de folhas, ok? Só que a questão quer saber a quantidade de títulos. E em cada folha tem 10 títulos. Então, vai ser 10 elevado a 4 vezes 10, que dá 10 elevado a 5 títulos. Então, a nossa resposta é letra C. Questão 7. Um marceneiro recebeu a encomenda de uma passarela de 14,935 metros sobre um pequeno lago, conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas de 10 centímetros de largura, que já estão com o comprimento necessário para a instalação, deixando-se um espaço de 15 milímetros entre tábuas consecutivas, de acordo com a planta do projeto na figura 2. Então, veja bem, a tábua, gente, ela tem 10 centímetros, tá? Cada tábua, então aqui tá aqui, olha, 10 centímetros, então aqui também tem 10 centímetros. E 15 milímetros é essa distância aqui entre uma tábua e outra, tá certo? Continuando. Desconsidere eventuais perdas com cortes durante a execução do projeto. Então, o comprimento total aqui é de 14,935 metros, né? Quantas tábuas, no mínimo, o marceneiro necessitará para a execução da encomenda? Então, eu quero saber quantas tábuas eu vou precisar aqui, olha só. Então, lembra que tem que ter distância entre elas de 15 milímetros, né? E cada uma mede 10 centímetros, completando um total de 14,935 metros. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo em milímetro, porque aí a gente tira essas vírgulas, tá bom? E tem que ficar tudo numa mesma unidade de medida, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o total, como tá em metros, gente, passar para milímetro, como a gente já viu na outra questão, é só multiplicar por 1000, né? Então, quer dizer que o comprimento total vai ser de 14.935 milímetros, né? Agora aqui tá tudo em milímetros. Então, cada tábua, passando para milímetro também, como ela é de 10 centímetros, então cada tábua vai ser de
100 centímetros, 100 milímetros. Centímetros não, milímetros. 100 milímetros. E a distância entre uma e outra é de 15 milímetros, ok? Então, veja bem, olha só, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse 14.935 e dividir, não é verdade? Só que você tem que observar o seguinte, gente, olha só. A quantidade de espaços vagos é sempre um a menos do que a quantidade de tábua. Porque, por exemplo, se você tiver 3 tábuas seguidas, eu vou ter 2 espaços. Se eu tiver 4 tábuas, eu vou ter 3 espaços. Então, a quantidade de espaços é um a menos, né? Então, você pode pensar o seguinte também. Se tivesse um espaço lá no final, depois de todas as tábuas, para a quantidade de tábuas ser igual à quantidade de espaços, em vez de considerar o tamanho total de 14.935, eu vou considerar o tamanho total de 14.950. Eu vou acrescentar um 15 milímetros lá no final, porque aí a quantidade de tábuas vai ser igual à quantidade de espaços, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 14.950 e dividir por 115, né? Que corresponde a uma tábua com uma distância, uma tábua com uma distância, uma tábua com uma distância, ok? Com aqueles intervalos. E entenderam por que tem que ser 14.950? Porque senão, o que vai acontecer, gente? Eu tenho um intervalo a menos, né? Essa distânciazinha a menos. Então, eu acrescentei ela no final para a quantidade de tábuas ficar igual à quantidade de espacinhos, tá certo? Então, tá. Então, vai ficar 149 dividido por 115 dá 1. Aqui dá 115. Sobra 4, 3, 34. Desce o 5. 345 dividido por 115 dá 3, que dá exato, né? Olha, dá 345, sobra nada, manda o 0 para cá. Então, quer dizer que vão ser necessárias quantas tábuas no mínimo? No mínimo, 130 tábuas. Então, a nossa resposta é letra C. Questão 8. Todos aqueles que tiveram oportunidade de lidar com imóveis rurais se depararam com uma unidade de medida de terras denominada alqueire, o que usualmente vem seguido de uma dúvida. Será o alqueire mineiro, com seus 4,84 hectares, o paulista, equivalente a 2,42 hectares, ou até mesmo o chamado alqueirão, com 19,36 hectares. Um agricultor, dono de terras produtivas, sabe que pode colher 48 sacas de soja por hectare de plantação. Em sua fazenda, ele plantou 5 alqueires paulistas de soja. O número de sacas que esse agricultor espera colher é mais próximo de... Bom, então, 5 alqueires paulistas. Cada alqueire paulista tem 2,42 hectares. Então, vai ser 2,42 vezes 5, né? Aí, eu vou saber o total de hectares, né? Multiplicando por 48, eu vou saber o total de sacas, não é verdade? Olha, quantidade de sacas, que é 48, isso é por hectare. E 2,42, que é o alqueire paulista, vezes 5, porque são 5 alqueires paulistas. Então, aqui vai dar o total de sacas, ok? Bom, então vamos lá. 2,42 vezes 5, gente, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividido por 2, não é? Então, vai dar 12,1, né? Porque multiplicar por 10 dá 24,2, então dá 12,1. Vezes 48. 8 vezes 1, 8, 16 vai 1, 8 mais 1, 9, 4, 8, 4. 8, 10 vai 1, 18 vai 1, 5. Uma casa, uma casa. 580,8 sacas, né? Então, a resposta certa é mais próximo aqui. Então, vai ser letra B, porque deu 580,8, né? O mais próximo é 580, letra B. Questão 9.
Uma companhia de engenharia de trânsito divulga o índice de lentidão das ruas por ela monitoradas de duas formas distintas, porém equivalentes. Em uma delas, divulga-se a quantidade de quilômetros congestionados e na outra, a porcentagem de quilômetros congestionados em relação ao total de quilômetros monitorados. Então, uma informação é a quantidade de quilômetros e a outra informação é a porcentagem de quilômetros, ok? O índice de lentidão divulgado por essa companhia no dia 10 de março foi de 25%. E no mesmo dia e horário de abril foi de 200 quilômetros. Sabe-se que o total de quilômetros monitorados pela companhia aumentou em 10% de março para abril e que os dois dados divulgados, coincidentemente, representavam uma mesma quantidade de quilômetros congestionados na cidade. Nessas condições, o índice de congestionamento divulgado no dia 10 de abril foi de... Então, vamos lá. Olha, em março, a informação é que era de 25% congestionado. E em abril, era de 200 quilômetros congestionados. Aí está dizendo que em abril teve um aumento de 10% a quantidade de rodovia, né? O total de quilômetros aumentou em 10% de quilômetros monitorados, ok? Aí eu quero saber qual foi o percentual, o índice de congestionamento divulgado em abril. E tá dizendo, gente, que representam a mesma quantidade de quilômetros congestionados. Então, veja bem, como a gente sabe que em março foram 25% de quilômetros congestionados e que também vai corresponder a 200 quilômetros, né? Porque tá falando que é a mesma quantidade. Então, quer dizer que, olha, eu tô analisando março primeiro, tá? Saber o total de rodovia que foi monitorada, tá? 25% dessas rodovias estavam congestionadas. E esses 25% corresponde a 200 quilômetros, né? Porque tá falando que é a mesma quantidade de quilômetros congestionados. Então, 100% vai ser X, né? Como aqui, gente, olha, é o quádruplo, então aqui também é o quádruplo, né? Então, em março, quantos quilômetros que foram monitorados? 800 quilômetros foram monitorados em março, ok? Quando chegou em abril, gente, o que está dizendo que aconteceu em abril? Em abril, a quantidade monitorada aumentou 10%. Então, em abril, não foi monitorado 800 quilômetros, foi monitorado quanto? 880, né? Porque teve um aumento de 10%. E desses 880, gente, 200 quilômetros estavam com congestionamento. Aí eu quero saber agora, qual que era o índice de congestionamento? Então, nós vamos fazer uma outra regra de 3. 880 quilômetros que foi monitorado corresponde a 100%. E 200 quilômetros corresponde a quantos por cento? Aqui vai dar aproximado, tá? Então, a gente pode simplificar um zero aqui, olha, para facilitar. Posso dividir aqui por 4, olha só, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 22, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 22x é igual a 500. Então, x é igual a, simplificando por 2 aqui, gente, já vai dar 250 sobre 11, né? Aí, vamos achar quanto que é aproximadamente 250 dividido por 11. 25 por 11 dá 2, 22 sobra 3, 30 por 11 dá 2, 22 sobra 8, aumenta o 0, coloca a vírgula, 7, 77 sobra 3. Como é aproximado, então a gente já sabe que é aproximadamente 22,7%. Então, a nossa resposta vai ser letra B, 23%. Questão 10. Maria adora séries de televisão e pretende assistir durante um ano a todos os episódios de todas as temporadas e sem pular nenhum episódio das suas 3 séries preferidas. Para isso, ela assistirá a 3 episódios por dia, sendo um de cada série. Sabe-se que cada temporada da série A tem 20 episódios.
Da série B, 24 episódios. E da série C, 18 episódios. Nenhuma das 3 séries tem mais que 365 episódios ao todo. Porque tá falando que ela vai fazer isso durante um ano, né, gente? Então ela não pode gastar mais do que um ano. Ela decidiu que começará hoje a assistir o primeiro episódio da primeira temporada de cada uma das 3 séries. Maria também sabe que haverá um certo dia X em que conseguirá assistir ao último episódio de alguma temporada das 3 séries. Ao final do dia X, Maria já terá assistido ao todo. Então, olha só, gente, o que vai acontecer? A temporada A, ela termina a cada 20 episódios. Então, cada temporada, né, da série A. Temporada A não, série A. Então, o que acontece? Ela começou a assistir hoje, daqui 20 dias ela vai acabar uma temporada, daqui 40 dias ela vai acabar outra temporada, daqui 60 dias, daqui 80 dias e assim vai. Na série B é a cada 24. Então, se ela começou hoje, ela vai acabar daqui 24, daqui 48, daqui 72. E a série C é a cada 18. Então, daqui 18, daqui 36, daqui 54 e assim vai, certo? Então, o dia em que ela vai assistir as final de temporada das 3, então vai ser um dia que seja o quê? Daqui quanto tempo? Daqui um tempo que vai ser um número múltiplo de 20, múltiplo de 24 e múltiplo de 18, né? Porque tem que ser final de 3 temporadas, né? Da série A, da série B e da série C. Então, para achar o menor deles, né? O menor dia que isso vai acontecer, né? O mínimo, então vai ser o mínimo múltiplo comum de 20, 24 e 18. Pra gente saber daqui quantos dias vai ser final das 3 temporadas. Não quer dizer, gente, que é da mesma temporada, tá? De uma série, às vezes, vai ser da 2ª temporada, da outra série vai ser da 3ª temporada, não sei. Mas vai ser final de temporada, ok? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Tirar o MMC de 20, 24 e 18. Aí, para tirar o MMC, a gente pode fazer decomposição simultânea, né? E vamos dividindo até ficar tudo 1 no final. Então, por 2. Dá 10, 12, 9, por 2 de novo. Dá 5, 6 e 9, por 2. 5, 3 e 9. Por 3, 5, 1 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Multiplica tudo, né? 5 vezes 3, 15. Vezes 3, 45. 90, 180, 360. Então, quer dizer que isso vai acontecer daqui a 360 dias, ok? Então, tá. Aí, agora vamos ver o que tá dizendo na alternativa, gente. Ao final do dia X, Maria já terá assistido ao todo a quantas temporadas de cada um? Então, vamos lá. Da série A. A série A, a gente tem 20 episódios em cada temporada. Então, 360 dividido por 20 dá 18 temporadas da série A. Série B, 24 episódios. 360 dividido... Ai, aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês podem olhar quanto que dá 360 dividido por 24. 24, gente, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? Então, 360 dividido por 24 é 15. Então, vão ser 15 temporadas da série B. E da série C, que são 18. O que é 18, gente? 18 é 3 vezes 3 vezes 2. Então, você tira 3, 3 e 2. Sobrou o quê? 5, 2 e 2, que dá 20. Então, são 20 temporadas da série C. Então, ela terá assistido ao todo 16 temporadas da série B? Não. 20 da série A? Não. 20 da série C? Sim. 20 das 3 não, 22 das 3 não. Então, a resposta certa, letra C. Questão 11. Em um mapa cartográfico cuja escala é de 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si, em linha reta, 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região foi construído na escala de 1 para 20 mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual a... Bom, então para a gente achar a distância real, gente, dessa distância de 5 centímetros no mapa, então é só a gente pegar 5 centímetros e multiplicar por 30 mil, né? Aí eu vou achar o tamanho real.
Depois, tendo o tamanho real, eu vou dividir por 20.000 para achar o tamanho no segundo mapa, né? Então, multiplica por 30.000, acha o tamanho real. Aí, do tamanho real para achar o tamanho no segundo mapa, que é a escala de 1 para 20.000, eu vou dividir por 20.000. Só que a gente já pode fazer isso tudo de uma vez, tá vendo? Para não ter que ficar multiplicando tudo e depois dividindo, porque aqui a gente simplifica, né? Olha, 4 zeros com 4 zeros. Então, vai ficar 5 vezes 3, 15, dividido por 2, 7,5. Então, no novo mapa, o desenho, né, a distância entre as cidades de A e B vai ser de 7,5 centímetros. Resposta certa, letra E. Questão número 12. Essa questão aqui, gente, vou falar uma coisa para vocês, viu? Quebrei a cabeça, analisei de tudo quanto é maneira diferente, li, reli, tentei montar sistema, tentei montar proporção, tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Aí eu fui e olhei qual que era o gabarito, né? Qual letra que era. Aí comecei a raciocinar pela alternativa. E assim, era impossível fazer essa questão mesmo. Vou mostrar para vocês. Olha só. A velocidade de fabricação de uma máquina metalúrgica é calculada em unidades por minuto. Sabe-se que essa máquina consegue fabricar 8 porcas e 15 parafusos por minuto. Trabalhando ininterruptamente durante meia hora, então durante 30 minutos, né? A máquina fabricou 366 unidades entre parafusos e porcas. Quantas dessas unidades eram porcas? Por que não dava certo de jeito nenhum? Eu fiquei um tempão pensando, tentando determinar isso aqui. É porque, para chegar na resposta, gente, que eu tive que raciocinar pela resposta, porque não dava, não é que a máquina fabrica 8 porcas e 15 parafusos por minuto. Ela fabrica 8 porcas ou 15 parafusos por minuto, entendeu? Então, em um minuto, ela vai fazer 8 porcas ou ela vai fazer 15 parafusos por minuto. Então, por isso que não dava certo de jeito nenhum. Não é que em um minuto ela vai fazer 23 peças. Em um minuto ela vai fazer 8 porcas ou então ela vai fazer 15 parafusos. Aí dá certo. Mas olha pra você ver, gente. Era impossível fazer essa questão, tá? Então, se vocês não conseguiram fazer, não se preocupem, porque pra mim esse enunciado tá muito ruim. Assim, né? A meu ver, né? É a minha opinião. Essa máquina, ela não fabrica 8 porcas e 15 parafusos. Ela fabrica ou 8 porcas ou 15 parafusos, tá bom? Bom, então, voltando aqui, vamos entender a questão. Então, ela vai fabricar 8 porcas ou então ela vai fabricar 15 parafusos por minuto. E ela vai trabalhar durante meia hora. E, ao todo, ela vai fabricar 366 unidades. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de X o número de minutos que ela vai fabricar porcas, tá bom? E vou chamar de Y o número de minutos que ela vai fabricar parafusos. Certinho? Então, os minutos que ela vai fabricar porcas, mais os minutos que ela vai fabricar parafusos, vai dar um total de 30 minutos, né? Porque é meia hora. Agora, quantas porcas que ela vai fabricar? Se ela vai trabalhar X minutos fabricando porcas, ela vai fabricar ao todo X vezes 8 porcas, né? Mas, se ela vai trabalhar Y minutos fabricando parafusos e para cada minuto ela fabrica 15, então ela vai fabricar ao todo 15 Y parafusos. E ao todo vai dar 366 unidades. Então, nós temos um sistema, né? E nós vamos achar o X e o Y, tá bom? Como a gente tá querendo unidades de porcas, então eu vou achar os minutos que ela fabricou porcas. Eu vou achar o X, tá bom? Então, eu vou cortar o Y. Então, para eliminar o Y aqui, eu vou multiplicar a primeira equação por 15. Então, vai ficar 15x mais 15y é igual a 15 vezes 30, 450. 8x mais 15y é igual a 366. Então, subtraindo aqui, 15x menos 8x vai dar 7x. 15y menos 15y cancela, né? 450 menos 366. 450 menos 350
dá 100, né? Dá 100. Aí 100 tira 16, dá 84. Então, x é igual a 84 dividido por 7. X é igual a 12. Então, 12 é a quantidade de minutos que essa máquina ficou fabricando porcas. E cada minuto ela consegue fabricar 8 porcas. Então, ao todo, serão 12 vezes 8 porcas, que dá 96 porcas. Então, ela vai fabricar 96 porcas, certo? Resposta certa, letra C. Questão 13. A revista tem, sei lá como que lê isso, of suspense, sei lá, Tales de suspense pra mim. 39, março de 1963, traz a origem do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro é repleta de tecnologia e está dividida em diversas partes. Em uma de suas primeiras versões, a armadura é dividida em 4 partes. Primeira parte, que é a cabeça, segunda parte é o tronco, terceira parte, os 2 membros superiores e, por último, a quarta parte com os 2 membros inferiores. Sabe-se que todas as partes possuem a mesma quantidade de ferro. E nas terceira e quarta partes, que são os membros, né, superiores e inferiores, a quantidade de ferro é dividida igualmente entre os membros. Qual fração representa a quantidade de ferro utilizada em um membro inferior da armadura? Bom, então primeiro, gente, as 4 partes são divididas com quantidades iguais de ferro. Então, nós vamos pegar o total de ferro e dividir por 4. Então, 1/4 é a quantidade que tem em cada parte, né? Só que na terceira e na quarta parte, de cada parte ainda é dividida em 2 partes, né? Que são os membros inferiores e os membros superiores. Então, nós temos que pegar 1/4 e ainda dividir por 2, para achar quanto que é um membro, né? Ou um membro inferior ou um membro superior, que é a mesma coisa. Então, isso aqui vai dar 1/4 vezes o inverso de 2, que é meio. Então, a quantidade é de 1/8. Então, a nossa resposta é letra E. Questão 14. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, que é o tempo necessário para que a quantidade original do medicamento no organismo se reduza à metade. Numa prescrição médica, esse tempo representa uma das variáveis a serem analisadas e por ele é possível prever a quantidade do fármaco que ainda se encontra presente no organismo do paciente. Graficamente, como indicado na figura a seguir, a relação das meias-vidas de um fármaco em função da porcentagem do fármaco no organismo gera a curva de uma função exponencial. Então, veja bem, olha só, gente, tomou o remédio aqui. Então, tinha quantos por cento dele no organismo? 100%, né? Aí, depois 50%, depois metade de 50%, 25%, depois metade de 25%, 12,25% e assim vai, tá bom? A prednisona é um medicamento anti-inflamatório, antialérgico e antirreumático, que serve para o tratamento de reumatismo, alergias, doenças dermatológicas, tumores, entre outras indicações. Esse medicamento possui meia-vida de aproximadamente 3 horas. Então, quer dizer que a cada 3 horas, né, o medicamento fica metade dele no organismo, ok? Se a meia-vida é 3 horas, então a cada 3 horas vai dividindo por 2 a quantidade de medicamento que está no organismo. E pode ser encontrado nas farmácias em embalagens contendo comprimidos de 20 miligramas. Sabe-se que no tratamento de determinado paciente foram prescritos 3 comprimidos de 20 miligramas administrados às 8 horas. Então, às 8 horas da manhã, ele foi lá e tomou 3 comprimidos de 20 miligramas. A quantidade do fármaco presente no organismo do paciente às 23 horas do mesmo dia será de aproximadamente... Então, vamos lá, olha só. Então, ele tomou às 8 horas da manhã. Ele foi lá e tomou 3 comprimidos de 20 miligramas. Então, vai dar
60 miligramas. A cada 3 horas, gente, como a meia-vida é de 3 horas, a cada 3 horas fica pela metade no organismo, ok? Então tá, então 8 da manhã, 8, 9, 10, 11. Então às 11 horas da manhã, a quantidade de medicamento que tinha no organismo dele era de 30 miligramas. Aí passou mais 3 horas, meio-dia, 1, 2 da tarde. Então às 2 da tarde, metade de 30, 15 miligramas. Mais 3 horas, 14, 15, 16, 17 horas. Metade, 7,5. Ok? Aí continua, 17, 18, 19, 20. Metade de 7,5, 3,5, 3,75 miligramas. E as 23, metade de 3,75. Agora, gente, dá uma olhadinha nas alternativas. 1, 2, 3, 6, 7. Então, tá vendo? Não precisa nem da gente dividir isso aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 2 miligramas, né? Porque se fosse 4 miligramas aqui, gente, metade daria 2. Então, vai dar um pouco menos de 2 miligramas, né? Mas não vai chegar a ser 1 miligrama. Então, o mais próximo vai ser 2. Então, a resposta certa, letra B. Questão 15. Uma garrafa PET politereftalato de etileno, malditório que eu fui ler, né, gente? De etileno, com sua tampa, custa 60 centavos. Então, uma garrafa com tampa, tá bom? Com tampa, custa 60 centavos. O preço da garrafa é 50 centavos mais alto que o preço da tampa. O preço individual da tampa dessa garrafa é... Então tá, então a garrafa com tampa custa 60 centavos. Então vamos colocar assim, ó, garrafa mais tampa, 60 centavos. A garrafa é 50 centavos mais cara do que a tampa. Então, a garrafa, ela custa o preço da tampa mais 50 centavos. Aí, aqui, gente, olha, dá pra gente achar, né? O valor de cada um. Porque se a garrafa é T mais 50 centavos, eu vou trocar o G por T mais 50 centavos. Aí, eu quero achar o valor de T, né? Porque tá querendo saber o valor da tampa. Ok? Então tá, então lá na primeira equação, a gente tem aqui um sistema, né? Nessa primeira equação, onde tem G, né, que é a garrafa, eu vou substituir por T mais 50 centavos. Isso aqui é pelo método da substituição, né? T mais 50 centavos mais T é igual a 60 centavos. Então, 2T é igual a 10 centavos. Então, T é 5 centavos. A questão perguntou o T, né? Então, a resposta é letra A. Se perguntasse o preço da garrafa, como os dois juntos tem que dar 60, então a garrafa custa 55 centavos, tá bom? Então, resposta que é o preço da tampa, letra A. Questão 16. O aplicativo de celular de um aeroporto apresenta o tempo que falta em minutos até a decolagem de cada voo. Às 13h37, Marcelo usou o aplicativo e descobriu que faltavam 217 minutos para a decolagem de seu voo. Supondo que não haja atrasos, a que horas o voo de Marcelo irá decolar? Então, é só a gente somar 217 minutos. Então, o raciocínio é esse aqui, gente, ó, 13 horas e 37 minutos. Eu vou somar com 217 minutos. Quando você faz a operação com hora, você soma hora com hora, minuto com minuto, tá bom? Então, aqui, somando os minutos primeiro. Vai ficar 14, vai 1, 5, 254, 13 horas e 254 minutos. Aí, nós vamos pegar esses 254 minutos e dividir por 60, né? Para saber quantas horas cheias a gente tem aqui. Então, 254 por 60 dá 4, que dá 240, sobra 14. Então, são 4 horas e 14 minutos que sobrou de resto. Então, mais 4 horas aqui, a gente vai dar 17 horas e
14 minutos. Então, quer dizer que o avião irá decolar às 17h14. Resposta certa, letra D. Questão 17. Na imagem, a personagem Mafalda mede a circunferência do globo que representa o planeta Terra. Em uma aula de matemática, o professor considera que a medida encontrada por Mafalda represente a maior circunferência do globo, que foi de 80 centímetros. Então, quer dizer que ela mediu a volta da circunferência maior, né? Além disso, informa que a medida real da maior circunferência da Terra, a linha do Equador, é de aproximadamente 40 mil quilômetros. Então, o que ela mediu deu 80 centímetros e o tamanho da Terra mede 40 mil quilômetros. A circunferência da linha do Equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda? Então, eu quero saber o seguinte, gente. Como a medida do Equador é de 400 mil quilômetros e a medida pela Mafalda é 80 centímetros, o que nós vamos fazer? Só dividir, né? Para ver quanto que dá, quantas vezes que vai dar. Então, nós temos que pegar 40 mil quilômetros e dividir por 80 centímetros. Então, cuidado. Primeiro, o que eu vou ter que fazer com esses 40 mil quilômetros? Transformar em centímetros, tá bom? Então, olha só. Quilômetro, vamos colocar aqui a sequência. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, de quilômetro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Mesma coisa aqui, acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá bom? Só que para não ficar escrevendo aquele monte de zero, eu vou colocar assim, ó, 40 mil vezes 10 a 5, né? Na forma de potência de 10, dividido por 80. Tá certo? Aí agora já tá tudo em centímetros, né? Então é só fazer divisão normal. Aí aqui a gente pode simplificar, olha só. 40 dividido por 8 é 5, então vai dar 500, né? Aqui, olha, porque tem esses dois zeros, vezes 10 a quinta potência. As alternativas não estão em potência de 10, olha só. Então vamos só acrescentar os zeros, né? Então vai ficar 500, aí eu acrescento mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Certo? Então, é isso aqui, ó. Que dá, vamos só colocar aqui, 50 milhões. Então, a nossa resposta é letra E. Questão 18. Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fachada de uma instituição de caridade. No final do dia, restaram 2 latas de tinta idênticas, de mesmo tamanho e cor. Uma dessas latas estava cheia até a metade de sua capacidade, e a outra estava cheia até 3/4 de sua capacidade. Ambos decidiram juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais, a serem armazenadas nessas latas. A fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas em relação à sua capacidade, após essa divisão, é... Bom, gente, então o que eu vou fazer? Eu acho que fica mais fácil a gente fazer. Vamos supor o valor para essa lata, tá? Você pode colocar o número que você quiser. Desde que seja um número que divida por 4, só para ficar mais fácil, tá, gente? Não tem que ser não, mas só para não ficar decimal. E divida por 2, né? Então, vamos supor que seja de 4 litros, ok? Então, essa aqui é a lata 1 e essa aqui é a lata 2. Então, tá. Então, na lata 1 sobrou metade. Então, sobrou 2 litros. E na outra lata sobrou 3/4. Então, 3 de 4 vai dar 3 litros, ok? Aqui, gente, eu coloquei a lata de 4 litros, mas você pode pôr do tamanho que você quiser, tá bom? Então, sobraram ao todo 2 litros com mais 3 litros, 5 litros. Aí, o que eles fizeram? Eles dividiram em 2 latas, não é isso? Em quantidades iguais. Então, quer dizer que eu peguei a lata 1, peguei a lata 2, lata 1, lata 2. Aí, juntei, olha, 2 litros com 3 litros tem 5 litros. Aí, coloquei 2 litros e meio aqui,
e coloquei 2,5 litros aqui, sabendo que a capacidade delas é de 4, né? Capacidade total. Aí a pergunta é, a fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas em relação à capacidade total. Então, é de 2,5 em 4, né? Que é a mesma coisa que 5 em 8, multiplicando por 2, né? Então, a quantidade em cada lata vai ser de 5/8. Resposta certa, letra B. Questão 19. Cláudio e João, após jogarem 25 partidas de xadrez, apresentavam o placar de 14 vitórias de Cláudio contra 10 vitórias de João. Então, aqui foram 24, né, gente? Então, são 25 partidas, então atenção para isso, tá? João decidiu melhorar seu desempenho e seu objetivo é ganhar todas as próximas partidas até que sua taxa percentual de vitórias aumente em pelo menos 12%. Então, a taxa dele de vitórias tem que deixar de ser, é o João, né? Ele tinha ganhado 10, então tem que aumentar 12%, tá? Então, até que sua taxa percentual de vitórias aumente em pelo menos 12%. O número mínimo de vitórias consecutivas para que o objetivo de João seja alcançado é igual a... Então, veja bem, ele já ganhou 10. Ele ganhou 10 de 25, ok? 10 de 25, gente, colocando isso aqui em porcentagem, é 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40%. Aí, ele quer aumentar 12%. Então, ele quer deixar de ter ganhado 40% e passar a ganhar 52%, certo? Aí, o que ele quer que aconteça? Que as próximas ele vai ganhando, até que o número de vitórias dele seja de 52%, certinho? Então, tá. Então, ele já ganhou 40%. Como ele já ganhou 40%, aí, olha só, ele vai jogar mais X vezes, né? Porque eu não sei quantas vezes ele vai jogar, exatamente o que tá querendo saber. E ele vai ganhar todas elas. Então, veja bem, em 25 que já tinha jogado, ele vai jogar mais X. Então, o total de partidas vai ser 25 mais X. Isso aqui, gente, corresponde a 100%, né? Das partidas. E para ele ganhar 52%, aqui vai ter que ser quanto? Qual que vai ser o número de vitórias dele? Vai ser 10 mais as próximas que ele vai ter que ganhar, né? Porque ele já tinha 10 vitórias, então vai somar mais X vitórias, porque ele tem que ganhar todas. Então, é uma regra de 3 simples, direta. Só multiplicar, cruzado, tá bom? Então, vai ficar 1.000 mais 100x é igual a 52 vezes 25. Multiplicar por 25, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 100 e dividir por 4, né? Então, dividido por 4, 52 dividido por 4 dá 13. Vezes 100, 1.300 mais 52x. Então, 100 menos 52, 48x. 1.300 menos 100, 300. X é igual a 300 dividido por 48. Eu acho mais fácil a gente ir simplificando antes de dividir, tá bom? Então, olha só, dividido por 3 vai dar 100 sobre 16. Dividido por 4, 25 sobre 4. E 25 sobre 4 é 6,25. Só que não tem como, gente, ele jogar 6,25 vezes. Mas como tem que aumentar pelo menos 12, ele vai ter que jogar quantas vezes? 7 vezes. Então, a resposta certa é letra D. Questão 20. Uma máquina fabril automática produz um único tipo de peças idênticas de determinado produto. Por motivos de segurança, essa máquina opera apenas e exatamente 12 horas por dia, ininterruptamente, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Para o desenvolvimento da fábrica, essa máquina será substituída por outra, mais moderna, que tem a capacidade de produzir o quádruplo da quantidade de peças do mesmo tipo
que produz a atual em um mesmo período de tempo. Então, essa primeira máquina produz uma quantidade X que a gente não sabe, a outra vai produzir 4X, né? A nova máquina vai operar ininterruptamente por 21 horas a cada dia, todos os dias da semana. Agora, presta atenção, gente, o quádruplo é no mesmo tempo, então é em 12 horas, tá certo? Durante quantos dias, no mínimo, a nova máquina precisará operar para produzir o triplo que a antiga produz em uma semana? Então, quantos dias ela vai ter que operar para que ela produza o triplo do que a antiga fazia em uma semana? Bom, então, vamos supor que, olha, aqui não está falando que a quantidade que ela faz, né? Ela produz uma quantidade X. Então, vamos supor que ela produz uma, tá certo? Então, eu vou pensar que ela vai produzir uma. Por motivo de segurança, essa máquina opera exatamente 12 horas por dia. Então, ela produz uma quantidade de uma a cada 12 horas, tá bom? Que aí depois a outra vai produzir 4 a cada 12 horas. Ficou claro? Então, tá. Então, vamos supor que ela produz uma peça. Então, eu tô falando da máquina 1, tá? Ela produz uma peça em 12 horas. Certo? Então, em uma semana, e ela trabalha 12... Aliás, vamos colocar uma peça por hora? Eu acho que vai ficar até mais fácil de entender. Vamos colocar assim, ó, a máquina 1 produz uma peça por hora. Então, quer dizer que em uma semana, ela vai produzir, ela trabalha 12 horas por dia, então são 12 peças por dia, 7 vezes na semana, 12 vezes 7, 84. Então, em uma semana, ela vai produzir 84 peças, beleza. Aí a outra máquina, ela tá querendo que ela produza o quê? O triplo do que a antiga. Então, a máquina 2, eu quero que ela produza o triplo. Então, vai ficar 84 vezes 3, que dá 252 peças, certo? 252 peças, isso aqui, ela vai produzir em quanto tempo? Em quantas horas? Veja bem, gente, só que ela faz o quádruplo, não é? Então, por hora, ela vai fazer quantas peças? 4 peças. Então, se eu pegar 252 e dividir por 4, eu vou saber quantas horas ela vai gastar para produzir as 252, né? Então, 252 dividido por 4, 25 dividido por 4 dá 6, 12 por 4 dá 3. Então, ela vai gastar 63 horas. Como ela vai trabalhar 21 horas por dia, então ela vai gastar 3 dias. Então, ela gasta 3 dias. Resposta certa, letra B. Questão 21. Um pedreiro realizou uma tarefa em 4 dias, totalizando T horas de trabalho. No primeiro dia, o pedreiro trabalhou metade do total de horas mais meia hora. Em cada um dos dias seguintes, ele trabalhou metade do tempo que faltava mais meia hora. E assim completou a tarefa no 4º dia de trabalho. Qual o total de horas trabalhadas? Bom, eu vou fazer essa questão aqui de trás para frente, que eu acho que vai ser mais fácil. Aqui, ó. Vamos colocar aqui que a gente vai desenhar. 2º dia, 3º dia, 4º dia. De trás para frente, assim, gente, eu vou pensar do último dia para cima, tá bom? Até a gente chegar lá no primeiro dia. Então, veja bem, no último dia, ele fez metade do que faltava e mais meia hora. Aí ele acabou. Não é? Porque tá dizendo o quê? Que ele fez a metade do tempo que faltava, mais meia hora e ele terminou o serviço. Então, veja bem, faltava um tanto de tempo aqui, ó. Faltava esse tanto aqui. Certo? Não sei quantas horas. Faltava esse tanto. Aí ele pegou esse tanto aqui e fez metade e mais meia hora. Então, quer dizer que essa outra metade, gente, tem que corresponder a meia hora. Não é porque ele fez metade do tempo, mais meia hora e acabou. Então, essa outra metade tem que ser meia hora. Então, quer dizer que quando ele chegou no 4º dia, faltava 1 hora do serviço. Ficou claro, gente? Olha, então, quando ele foi começar o 4º dia, tô lá no último dia, ele fez metade do que faltava, mais meia hora. Todos os dias ele fez assim, né? Metade do que faltava, mais meia hora.
Menos o primeiro dia, né? Aí, olha, não, no meu primeiro dia também fez, né? Metade do que faltava, mas metade do total, né? Que no primeiro dia é metade do total. Então, veja bem, eu tinha uma quantidade, eu fiz assim um desenho que acho que fica mais fácil de entender. Eu tinha uma quantidade de horas para trabalhar, né? Aí ele fez a metade mais meia hora. Então, quer dizer que essa meia hora tem que corresponder a outra metade para fechar, porque que ele acaba. Então, se a metade é meia hora, então tudo é uma hora. Então, quando ele foi pro quarto dia, faltava ainda o quê? Uma hora. Ok? Ele tinha que trabalhar, então, uma hora. Agora, no terceiro dia, pensa comigo aqui, ó. No terceiro dia é um número de horas aqui, ó. Então, nesse dia, ele fez metade mais meia hora. Vamos supor que isso aqui seja meia hora. Aqui é a metade, ó. Vou fazer o risco maior só para separar. Mais meia hora. Aí isso aqui, gente, ó, é o que ele não fez. Então isso aqui foi o que passou pro quarto dia, concorda? Olha, isso aqui é tudo que tava faltando no terceiro dia. Aí ele fez a metade mais meia hora. Aí isso aqui, ó, é o que passou pro dia seguinte. O que passou pro dia seguinte, pro quarto dia, não é uma hora. Então isso aqui é uma hora, olha. Então quer dizer que metade é uma hora e meia. Então, a outra metade é uma hora e meia. Então, quer dizer que aqui estava faltando 3 horas. Quando ele chegou no terceiro dia, faltava 3 horas. Ele tinha 3 horas ainda para trabalhar. Ok? Então, tá. Aí, vamos voltar lá no segundo dia, o mesmo raciocínio. Tá? Então, passou pro terceiro dia, 3 horas. Ok? Então, tá. Aí, no segundo dia, ele trabalhou metade mais meia hora. Então, metade mais meia hora. Aí, isso aqui é o que foi pro terceiro dia. Quando que foi pro terceiro dia? 3 horas, né? Então, metade mais meia hora, aqui tudo vai dar 7 horas, ó. Metade, 3 horas e meia, mais meia hora. Então, ele trabalhou 4 horas e ficou 3 horas pro dia seguinte. Ok? Bom, aí no primeiro dia, mesma coisa. Metade mais meia hora. Então, essa meia hora aqui e aqui 7 horas que ficou pro dia seguinte. Então, aqui tem que corresponder a 7 horas e meia também, né? Porque é metade. Então, o total de horas que ele tinha que trabalhar é 15, que é o lá do primeiro dia. Aí, para você conferir, você pode fazer, porque também, se você achar muito difícil esse raciocínio, você poderia fazer pelas alternativas. Aí, vamos lá. Primeiro dia, ele começou o serviço. Ele pegou o serviço todo. Aí, ele fez metade mais meia hora. Então, tinha 15 horas. Fez metade, 7 horas e meia. Mais meia hora, sobrou ainda 7 horas. Aí, essas 7 horas foi pro segundo dia. Aí, nesse segundo dia, ele fez metade mais meia hora. Metade de 7, 3,5. Mais meia hora, 4. Ficou 3 horas aqui. Aí, essas 3 horas foi pro outro dia. Fez metade, 1 hora e meia, mais meia hora. Aí, sobrou 1 hora. Aí, no último dia, ele tinha 1 hora. Fez metade mais a outra metade, que é 1 hora. Que é meia hora, né? Meia hora, meia hora. Então, quer dizer que o número total de horas é de 15 horas. Resposta certa, letra E. Questão 22. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo, mas as estimativas são de que os cientistas identificaram apenas uma pequena fração, entre 1% e 10%, das espécies com as quais dividimos nosso planeta. Contudo, a diversidade biológica global vem sendo afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo, e hoje a perda de biodiversidade é um problema. Em 1988, o ecologista inglês Norman Myers identificou as áreas mais ameaçadas do mundo, as quais chamou de hotspots. Isso em 1988, né? Em 1999, embora representassem apenas 1,4% da área do planeta, esses hotspots, né? Os 25 hotspots identificados, então veja bem, esse 25 aqui corresponde a 1,4% da área do planeta, né? Os 25 hotspots identificados abrigavam 44% de todas as espécies de plantas
e 35% das espécies de vertebrados terrestres. Para ser um hotspot, a área deve ter pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas, que só existem naquela região, e ter 1.500 de plantas e 30% ou menos de sua vegetação original preservada. Admita que a área da superfície da Terra seja de 500 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa é a área total. Pode-se estimar que o tamanho médio de cada hotspot identificado em 1999 em quilômetros quadrados é... Bom, então veja bem, olha só, gente. Está dizendo o quê? Que a área dos hotspots corresponde a 1,4% da área do planeta. Então, se eu pegar os 500 milhões de quilômetros quadrados e dividir por calcular 1,4% dessa área, eu vou achar o correspondente a 25 spots. E para eu achar um spot, vou dividir por 25, ok? Então, primeiro o que a gente faz? Calcula olha só, que eu vou montar tudo numa continha só. 1,4% de 500 milhões, eu vou colocar a potência de 10 aqui, tá, gente? 10 elevado a 6, né? 1 milhão. 500 milhões, isso aqui corresponde a 25 hotspots. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 25, eu vou achar qual que é a área de um hotspot, tá certo? Então, beleza. Então, vamos só dar uma organizada nisso aqui. Esse 500 aqui, eu já vou dividir pelo 25 aqui, que já vai até tirar esse denominador. Então, 50 dividido por 25 dá 2, então aqui vai dar 20. 1,4%, gente, então é 1,4 sobre 100, certo? Vezes 20, vezes 10 elevado a 6. Vou colocar 6 zeros aqui. Depois a gente volta para a potência de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Aí eu vou simplificar 2 zeros com 2 zeros. Aqui, gente, olha, 1,4 vezes 20 fica 28. Né? Porque 1,4 vezes o 10 dá 14, vezes 2, 28. 28 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 zeros. 10 elevado a 4. Então, quer dizer que a área de cada hotspot vai ser de 28 vezes 10 a quarta potência. Então, resposta certa, letra B. Bom, gente, então, com essa questão aí, encerramos todas as questões de matemática 1 da apostila de revisão final. Se ainda ficar alguma dúvida, gente, vocês vão me perguntando, tá bom? Beijo!